vocês, cala a boca, ganhamos a Copa do Brasil. O Thiago Leifert rasgou o verbo após humilhação histórica do São Paulo, que foi goleado por 6-0 pelo Fluminense em pleno Maracanã. Se liga só. Eu, venho falando pra vocês, tinha que fazer igual o Flamengo e o Palmeiras. Vocês, cala a boca, ganhamos a Copa do Brasil. Cala a boca, Thiago, você não é São Paulino. Se você pegar a semana inteira do São Paulo, foi uma semana cheia de dicas pra nós de que algo não estava legal. Eu não sei se vocês acreditam em coincidência, acreditam em coisas do destino, mas não é à toa que o outro treinador era o Zubeldia. Eu acho que não é à toa. Eu acho que não é só uma coincidência que o outro treinador era o Zubeldia. Não é à toa que a entrevista no final do jogo foi de um cara que estava no 7-1 da seleção brasileira. Então é a segunda vez que ele toma uma paulada dessa aí jogando futebol. Ele sabe o que é. Ele conhece o sentimento, então não é a primeira vez, não é à toa, eu acho que ele estava lá. Não é à toa que os dois times que fizeram o que o São Paulo deveria ter feito em 2021, então eles fizeram lá atrás o que o São Paulo deveria ter feito em 2021, tomar o remédio amargo. Não é à toa que amanhã, esses dois times, que eu venho falando para vocês, tinha que fazer igual o Flamengo e o Palmeiras, e vocês, cala a boca, ganhamos a Copa do Brasil. Nós ganhamos o Paulista, a Copa do Brasil e a Supercopa. Cala a boca, Thiago, você não é São Paulino de verdade. Os dois times que fizeram lá atrás, tomaram o remédio amargo, coisa que a gente deveria ter feito em 2021, amanhã eles vão jogar a final da Libertadores lá em Lima. E um deles vai ser tetra, e o nosso grande orgulho, somos tri da Libertadores, vai acabar amanhã. Então, 48 horas antes da gente perder uma das nossas cartadas como torcedor do São Paulo, a gente toma uma paulada do Fluminense. E não é à toa também que essa declaração aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, completou 4 anos nesta semana, fez aniversário também 48 horas antes da paulada que a gente tomou. Essa declaração, ele estava de máscara quando ele falou isso aqui. Gente, é um momento difícil, um momento de dificuldade. Eu acho que está na hora de todo mundo entender a realidade do clube. A realidade que o clube está passando nesse momento. Vão ser, primeiro, um final de ano difícil e serão, acredito eu, anos difíceis para o São Paulo, com qualquer profissional que esteja aqui e com qualquer diretoria que esteja aqui. As dificuldades, elas existem, têm que ser explicadas para o torcedor, porque ele vai ter que ajudar, vai ter que ser paciente, vai ter que ajudar muito o São Paulo nesse momento. É um momento crítico da história do clube. Acreditem no que eu estou falando para vocês. Para quem viveu aqui 26, mas voltando agora, nos últimos 31 anos, é um momento crítico, é um momento difícil, por isso que eu digo, o torcedor, ele tem a confiança que o time fez um grande jogo hoje, e ele espera que o time faça um grande jogo no sábado, mas ele vem pela paixão, ele vem pela camisa, pela história, pelos títulos. Ele avisou isso 4 anos atrás, ele também não é São Paulino de verdade então, né, Rogério Ceni? Alguns meses depois, isso foi em novembro de 21, em fevereiro de 22, aí já sem a máscara, porque, cara, era pandemia ainda, quando ele falou que ia ser difícil. Ele nos avisou. Mas por que isso foi estourar só agora? Por que muita gente só percebeu agora? Por que muita gente só percebeu quando a gente perdeu agora a Libertadores, da forma como foi, quando a gente foi eliminado da Libertadores? Por que só agora? Por que demorou 4 anos? Alguns meses depois, em fevereiro, ele mandou essa aqui, ó. Tem departamentos que a gente precisa melhorar mesmo, né? Quando eu cheguei, a piscina não tinha água na piscina. Tinha cadeira e mesa. Então eu sou o cara chato que pediu para colocar água na piscina. Então, por exemplo, o jogador está parado há 30 dias no departamento médico. Quando eu vejo o jogador embora às 1h45 da tarde, eu penso que o clube está gerando a oportunidade dele melhorar rápido. Eu, quando me machucava, eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite para voltar a trabalhar rápido. Então, assim, são ajustes que a gente faz, ou cobranças que a gente faz em alguns departamentos, que geram realmente uma insatisfação, porque a pessoa tem que ficar mais tempo, tem que trabalhar por mais tempo. Agora, eu penso no melhor para o clube. Eu penso no melhor para o clube. O clube atravessa problemas sérios, financeiros e tudo mais. Eu penso em gerar o que há de melhor para o clube. E vocês reclamaram que ele estava expondo o clube. Lembra? Não tinha água na piscina. E ele deu uma dica aqui de que jogadores machucados estavam indo embora meio período depois. Nós temos hoje quantos desfalques, chat? 15? 17? É isso? Vocês querem falar de jogo? Não dá para falar de jogo com essa quantidade de gente sem jogar, desfalcado. Me incomodou ontem a postura do time? Mais ou menos. Me incomodou assim que o Alan Franco virou de costas para a bola com medo de tomar uma bolada no cruzamento do Samuel Xavier.
Ficou com um zagueiro que vira com medo assim e comete um pênalti. Um zagueiro com medo da bola. Ah, pelo amor de Deus. Zagueiro com medo. E o passe do Pablo Maia? Então isso a gente podia falar também. Mas é pouco, sabe? E o Fluminense é ótimo, né? Martinelli jogando muito, Canóbio jogando bem. Eu estava vendo o jogo e ouvindo o Roger Flores e o Eric Faria. E eles falavam, pô, vai ser uma... Que horror esse primeiro tempo. O Crespo precisa fazer alguma coisa. Mexe no time, bota o Alisson. Mas eu tenho certeza, aí vocês podem me corrigir se eu estiver errado, tá, chat? Se tiver algum São Paulino aí comigo hoje, vocês podem me corrigir. Mas eu duvido que um torcedor São Paulino olhasse para o jogo de ontem e falasse, Crespo faz alguma coisa. Eu não acho que era essa a vibe que a gente estava. Porque o nosso medo era mexer e piorar. Eu acho que o nosso medo era, olhando essa lista aqui, e tomando de 2-0, como estava aquele primeiro tempo ainda, antes do terceiro gol, de falar, cara, se mexer, vira 12, vira 9. Isso aí é o melhor que nós temos. Vocês estavam na vibe também, não faz alguma coisa que faz o quê, meu? Porque essa goleada aí é mérito esportivo do Fluminense? Muito. O Flu jogou pra caramba ontem. O Flu melhorou muito na mão do Zubeldia, tá jogando bem, tem um belíssimo meio-campo, Hércules, Martinelli, é um baita time. Tem um problema no 9 ainda, o Everaldo não tá nada bem. Mas tem muito mérito esportivo do Fluminense que pegou um time todo desfalcado, todo zoado e atropelou. Mas essa derrota de ontem para o São Paulino não é culpa do Crespo, não é culpa do elenco que estava lá, do passe do Pablo Maia ridículo para trás, ou do pênalti que o Alan Franco infantilmente cometeu, porque ficou com medinho de tomar uma bolada do Samuel Xavier. Em vez de, o zagueiro toma a bola na cara, tipo, pá, entendeu? Isso me deixa um pouco nervoso. Mas não foi só isso. Quem estava olhando de fora podia falar, nossa, mas a apatia do elenco, e nós São Paulinos a apatia. Galera, é isso aí, cara. Nosso elenco é isso aí mesmo. O Crespo, acho que na cabeça do São Paulino, me corrijam se eu estiver errado, é o menor dos culpados. O elenco do Tricolor ontem é o menor dos culpados dessa goleada de 6-0. O Crespo e esse elenco aí, todo remendado, nos salvaram do rebaixamento. A gente tem que olhar para trás, quando a gente chegar no Natal. Aliás, hoje é dia de ação de graças, né? Ontem foi dia de ação de graças nos Estados Unidos, no Thanksgiving. E agradecer ao Crespo por aquela sequência de vitórias pós-Copa do Mundo de Clubes. E esse elenco todo zoado aí. Agradecer, porque eles nos salvaram do rebaixamento. Hoje, eu prefiro tomar de 6-0 do Flu do que estar na posição do Santos, porque o normal seria nós estarmos na posição do Santos e do Inter. E alguns torcedores, como eu, vêm avisando que isso ia acontecer já há alguns anos. Você viu o Rogério 4 anos, eu estou há uns 3. Avisando que que esse era o nosso futuro, que pode ser no ano que vem. Mas a gente tem que agradecer demais que a gente não caiu esse ano. Então eu olho para o jogo de ontem e falo, cara, dói, pô, horrível, humilhante, histórico, sim, mas puta, nós nos salvamos do rebaixamento com esses caras aí. Aí chegou o Luiz Gustavo no fim do jogo. E o Luiz Gustavo desabafou. E disse, eu não posso usar a entrevista dele para não derrubarem a live, né? Barolo também reclamou há bastante tempo, né? Ele fala, tá na hora do São Paulo, eu vou ler porque eu não posso colocar aqui, tá? Tá na hora do São Paulo começar a colocar as caras, quem precisa colocar, assumir responsabilidade, todo mundo tem responsabilidade, assumir de cima para baixo, para que esse time volte a ser grande. Eu aprendi que quando eu erro, eu venho e falo, peço desculpa e reflito o que eu tenho para fazer para melhorar. Eu cheguei no clube há 2 anos, tem gente que está vivendo isso há mais tempo e isso não dá mais. Eu vivo para evoluir. E espero que esse clube, que é um clube apaixonante, gigante, muito maior do que quem está aqui, mas precisa que as pessoas coloquem os pingos nos is para todos desenvolverem como se espera. E aí eu vi muita gente falando, ele disse tudo. Ele não disse nada para mim. Nada. É uma entrevista emocionada, mas vaga e abstrata. Não serve para mim essa. Luiz, fala o nome, meu. Faz igual o Heisenberg. Say his name. Fala o nome. Quem? De quem você está falando? Fala o nome. Você não tem nada a perder. Você está rico já. Fala o nome. A gente quer ouvir. A torcida precisa saber. Fala o nome dele. Não é à toa também que nesta semana teve o CBF Summit Academy, que é um encontro da CBF Academy, um encontro muito legal. Eu participei de um painel sobre
sobre televisão, mídia, internet, sobre engajamento do público, sobre novos formatos. E teve um painel lá sobre gestão. E os clubes convidados foram, não pode rir, chat, não pode rir, não pode desligar a live. Mas no painel sobre gestão, os clubes convidados foram São Paulo e Corinthians. Eu vou falar de novo, acho que vocês acham que eu estou zoando, eu não estou. Não pode rir, não é para mandar kkk no chat. Não, feio desrespeitar. Os dois clubes que foram falar de gestão foram São Paulo e Corinthians. Os dois presidentes convidados foram Stabile e Júlio Casares. E agora, arriscando de novo perder esta live aqui, então você está assistindo num ponto futuro, se desaparecer esse trecho é porque eu tomei strike, mas essa aqui eu vou ter que mostrar, jornalisticamente eu sou obrigado a mostrar. Eu vou mostrar para vocês por que o São Paulo foi goleado ontem. Eu vou provar para vocês em 1 minuto e 14 por que o Tricolor está na situação que está e tudo o que aconteceu. Com a palavra, o presidente. Talvez o que a gente precisa é voltar no tempo. Não era uma crítica frontal. Voltar no tempo. Por quê? Porque ele foi perguntado, fala assim, o senhor ganhou a eleição criticando a gestão anterior pelo excesso de dívidas da gestão anterior. O senhor ganhou a eleição dizendo que a gestão anterior gastava muito dinheiro e fazia muita dívida. Será que não... E o repórter que fez isso, um beijo para você, um abraço. Você foi mais importante do que todos os jogadores do São Paulo nesse ano. Você e o Crespo estão lá em cima para mim. Gratidão eterna a quem fez essa pergunta. Eu não sei quem foi, mas você foi bem demais. De falar, o senhor não está fazendo a mesma coisa? O que a gente precisa é voltar no tempo. Não era uma crítica frontal à gestão e à pessoa. Era uma desconexão entre o investimento e a conquista. Então, toda conquista ou competitividade, você tem um aumento de custo. Nós queríamos, naquele momento, nós falamos de 21, trouxe o campeonato, em 22 foi o ano que você exercitou aí, como exemplo, tivemos 2 vice-campeonatos, em 23 um título inédito, histórico, e 24 a Supercopa. Claro que há um custo competitivo nisso, e nós trabalhamos muito claramente em 2 tempos. O primeiro momento, conectando o São Paulo novamente à vitória, e o segundo momento, que é uma reestruturação financeira que estamos observando agora. Então, eu acredito que eu não sou de dar nota, a avaliação deve ser feita no final da gestão. E nós vamos ter um balanço agora, depois vamos ter um outro balanço em 26. O importante é que não faltou trabalho e, principalmente, não é viver do passado, porque a gente tem que olhar o que aconteceu. Esse ano não foi um ano muito bom a nível esportivo, mas nos anos anteriores, nós ganhamos 2 conquistas contra o Palmeiras, que é um time extremamente consolidado, e a outra contra o Flamengo. Os melhores clubes hoje do Brasil. Talvez... Cara, isso aqui é o resumo de uma gestão péssima. Foi mal. Para mim isso aqui resume por que nós chegamos onde nós chegamos. Porque ele dizer que primeiro ele quis reconectar o clube com as vitórias e com as conquistas, celebrando um paulista, e uma Copa do Brasil da magia do mata-mata, num ano que a gente quase caiu também. A gente ficou brincando com o rebaixamento naquele ano, é que vocês esquecem. Mas a gente foi ganhar fora de casa na rodada 32. A gente ficou o ano inteiro do Dorival Júnior sem vencer uma partida fora de casa no Brasileirão. Então ele está falando que primeiro ele precisou reconectar com as vitórias, entendeu? Então ele aumentou a dívida. É um investimento. Não é investimento. Isso não é investimento. Investimento você faz na Rico, que é a nossa patrocinadora. Você pega o seu dinheiro, o dinheiro que você ganhou, chat, trabalhando, teu bônus de fim de ano, teu 13º, aí você vai lá e investe em alguma coisa. Você compra uma ação do Google, agora você pode investir nos Estados Unidos, lá na Rico. Você investe num CDB e deixa lá rendendo. Isso é investimento. Agora, pegar empréstimo no Daicoval a cada 3 meses, porque ele já pegou 75 milhões de empréstimos só esse ano, para pagar fluxo, para ter fluxo de caixa, para pagar salário, para pagar o jardineiro do Morumbis, para pagar o cara da grama, salário. Ele pegou 75 milhões em empréstimo para pagar salário. Isso não é investimento. Isso é uma bolha, isso é falso. Investimento você faz com o seu dinheiro, com o teu lucro, com aquilo que você ganhou trabalhando. Agora, se você pega um empréstimo e estoura teu clube, você não está investindo. As nossas conquistas dos últimos anos foram falsas. Nós não tínhamos dinheiro para estar ali. A gente foi alavancado
E agora estourou. Agora estourou, pô.